vamos falar em línguas, ou seja, vamos falar em outros idiomas. Sim, pessoal, porque falar em línguas não é essa palhaçada insana e louca que existe por aí nas denominações. Não é assim que se fala em língua segundo as Escrituras. Então, tanto você como eu devemos ler as Escrituras para nos inteirarmos disso, para ficarmos versados nesse conhecimento, de que falar em línguas é falar em outros idiomas. Isso é um fato verdadeiro, que é uma verdade, a qual nós devemos nos apegar com firmeza, para nunca nos desviarmos dela em tempo algum. Para que essa verdade possa produzir sanidade, sensatez, prudência, sabedoria, equilíbrio emocional. E não essa loucura que existe por aí, onde muitos, infelizmente, estão falando línguas que não são idiomas. Pode pesquisar que você vai ver. Muitas dessas línguas que são faladas por aí, nessas denominações, não é nenhum idioma conhecido hoje. Então, é preciso tomar cuidado com isso. E para que possamos tomar cuidado com isso, temos que ler as Escrituras, porque elas vão nos falar claramente sobre essa questão, para nos conscientizarmos, para nos educarmos na justiça, para nos corrigirmos dos erros, que são grosseiros, são erros infantis, são erros que muitas pessoas estão cometendo, querendo serem mais espirituais do que as outras só pelo fato de falarem em línguas por aí, que não são idiomas nenhum. Não mesmo. Então, eu vou ler um texto aqui que vai falar a respeito disso para a nossa própria compreensão hoje. E o primeiro texto que eu vou ler está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Esse texto que eu vou ler aqui fala claramente, de forma simples, para você e para mim, de que falar em línguas é falar em outros idiomas. Então vamos ler aqui o texto. Está escrito assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, quando eles começaram a falar aqui em outras línguas, quer dizer claramente que eles começaram a falar em outros idiomas. E a sequência do texto vai provar isso. Vamos ler aqui, vamos continuar dizendo então. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, as nações naquela época tinham idiomas diferentes, tinham línguas diferentes. Eles não falavam a mesma língua. Em Jerusalém se falava hebraico, ou melhor, em Israel e principalmente em Jerusalém se falava hebraico. Mas nas outras nações eram outras línguas, outros idiomas. Vamos continuar aqui, ó. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu.
Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses aí que estão falando? Então, todos eles eram galileus, ou seja, todos eles falavam o idioma hebraico, estavam falando em hebraico. Aí fala aqui, ó. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Isso aqui é uma questão espiritual. Há um propósito aqui. Quando aqueles galileus falavam em hebraico, as pessoas de outras nações que falavam outros idiomas ouviam no seu próprio idioma o que os galileus estavam falando em hebraico. Era uma, digamos assim, tradução simultânea causada pelo Espírito Santo. O objetivo era claro. Então ele continua dizendo aqui, ó. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, o objetivo era esse. O objetivo é que eles pudessem ouvir em suas próprias línguas as grandezas de Deus. Havia um objetivo ali. Não foi à toa que isso aconteceu. Não, tinha um propósito específico. E o propósito específico era que as pessoas de outras nações que falavam outros idiomas pudessem ouvir em seu próprio idioma as grandezas de Deus. O objetivo de falar em línguas aqui, ou seja, falar em outros idiomas, era esse. Não é essa palhaçada que existe hoje por aí nas denominações. Não tem nada a ver com o que é relatado aqui nesse capítulo que eu estou lendo aqui. Dá para se ver que a diferença é muito grande. E essa diferença revela o erro que essas denominações hoje estão fazendo por aí, onde muitos falam em línguas que não são idiomas que existem hoje. Então, é preciso entender isso, pessoal. Que falar em línguas é falar em outros idiomas. Quando os galileus falavam em hebraico, aquelas pessoas de outras nações que falavam outras línguas, e muitas delas não conheciam a língua hebraica, digamos assim, eles ficaram atônitos porque ouviam alguém falar em hebraico, mas conseguiam ouvir as palavras em sua própria língua materna, como está escrito aqui. Então, isso prova que eram idiomas. É isso que precisamos entender a esse respeito, para não sermos enganados mais por
algo que não é certo segundo as Escrituras. Então, já está muito claro isso. Nós vamos continuar aqui lendo outro texto. Agora eu vou ler aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler aqui. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, do versículo 8 ao 11. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. Ou seja, variedade de idiomas. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Ou seja, quem recebia a capacidade de interpretar as outras variedades de línguas, ele era o intérprete. Então, havia um intérprete. Havia quem falava em outros idiomas, mas havia também quem tinha a capacidade de interpretar o idioma que estava sendo falado, para que pudesse traduzir. E assim o entendimento fosse completo. O entendimento deveria ser algo que a pessoa pudesse entender. Por quê? Por exemplo, se hoje eu não falo outro idioma, mas se hoje vier alguém, vamos dizer assim, lá da Hungria, por exemplo, e começar a falar comigo, se não tiver intérprete, eu não vou entender nada. Eu não vou entender nada do que ele está falando e ele não vai entender nada do que eu estou falando. É preciso ter um intérprete para que tanto eu possa entender o que ele está falando e para que ele possa entender o que eu estou falando também. É assim que tem que ser. Tem que ter intérprete, porque senão fica uma bagunça. Ninguém entende nada. Vai se ficar falando ali palavras ao vento, sem entender nada. Isso é absurdo, isso é loucura. E o Espírito Santo não é para produzir loucura. É para produzir sensatez, sabedoria, prudência, entendimento. Então ele diz aqui, ó. A outro discernimento. Deixa eu ver que eu parei. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito realizando todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, essa é a obra do Espírito Santo. Produzir clareza, entendimento, produzir interpretação daquilo que se fala, para que o entendimento daquilo que se fala possa produzir algo bom em quem está ouvindo e naquele que está falando também. Então, é isso, pessoal. Essa é a verdade. Então, a variedade de línguas aqui que fala é variedade de idiomas. Como eu li no texto anterior, que é assim. Então, esse texto explica o primeiro texto. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está também aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, agora capítulo 14. Capítulo 14,
versículos 4 e 5. Vamos ler aqui. Está escrito assim, ó. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, se eu falar em outra língua, ou seja, se eu falar em outro idioma, a mim mesmo eu vou edificar. É isso que ele está dizendo aqui, ó. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, ou seja, é superior ao que fala em outros idiomas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, se alguém souber interpretar o que alguém está falando em outro idioma, a igreja receberá edificação. Agora, se alguém falar em outra língua, como acontece muito por aí nas denominações, e ninguém interpretar nada, a igreja não tem como ser edificada nisso. É aí que está o grande erro. Salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, para a igreja receber edificação, é preciso que aconteça a interpretação do idioma que alguém está falando. Isso é simples de entender. Então, que esse entendimento aconteça na sua vida e na minha vida. Agora eu vou ler aqui também um outro texto que está também aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no mesmo capítulo 14, agora versículo 18 e 19. Vamos ler aqui. Achei aqui, ó. Já escrito assim, ó. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então, Paulo está falando que falava em outros idiomas mais do que todos vós, de todos aqueles que estavam na cidade de Corinto. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua, ou seja, em outro idioma. Porque se ele falar 10.000 palavras em outro idioma para a igreja de Corinto e não existir alguém que interprete o que ele está falando, a igreja não será edificada em nada. A igreja não vai entender nada. E isso é errado. Então, ele diz aqui a sua preferência. Ó. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros. Se ele falar 5 palavras com o entendimento dele, para instruir outros, já valeu a pena, já foi útil o que ele falou. Mesmo que sejam 5 palavras. Já deu resultado. A instrução foi falada, foi recebida pelas pessoas. Elas se instruíram com aquelas poucas palavras que Paulo falou. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, faz mais sentido falar palavras que as pessoas entendam. E para isso, às vezes, é preciso um intérprete para interpretar o idioma que alguém está falando na língua de outra pessoa que não sabe o idioma que a pessoa está falando. Aí é preciso falar na língua materna da outra pessoa. O intérprete tem que falar na língua materna da outra pessoa aquilo que ele ouviu da primeira pessoa que falou em outro idioma. É assim que fica tudo esclarecido para ambas as partes. É assim que a igreja é edificada. É dessa forma. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, agora no mesmo capítulo 14,
Agora do versículo 21 ao 25. Vamos ler aqui, ó. Já escrito assim, ó. Peraí. Já escrito assim, ó. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. Então, as pessoas de outras línguas, as pessoas de outras línguas são pessoas que vivem em outros povos, que falam outros idiomas diferentes. Na lei está escrito: falarei a este povo por intermédio de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes. Então, os idiomas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, ou seja, em outros idiomas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestas os segredos do coração, e, assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Então, o procedimento correto é esse, e não o contrário. Não podemos fazer algo oposto ao que está escrito aqui. Quem faz isso, quem faz algo oposto ao que está escrito aqui, algo contrário, está errando em muito. E nessa questão não se pode errar. Porque quando alguém erra nessa questão, tudo fica complicado, tudo fica confuso, tudo fica insano, tudo fica louco. Não há entendimento algum da parte de ninguém. Ninguém entende nada. É tudo uma loucura. Aí quem entra lá é, como diz aqui, um indouto. Como eu lembrei. Se entrar ali um indouto ou um incrédulo, não dirão porventura que estáis loucos? É claro que se entrar ali um indouto ou um incrédulo e ver aquela confusão, aquele monte de línguas ali sendo faladas sem ninguém interpretar nada, ele não vai entender nada. Ele vai dizer com razão que todos estão loucos. E esse erro não tem cabimento. Então, é melhor parar, melhor parar com esse erro enquanto ainda há tempo. Porque, pelo que está escrito, podemos acertar. E isso é importante que se faça mesmo. Agora eu vou ler aqui, deixa eu ver, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está... Esse foi o 14 do... Peraí. Esse foi o 14 do 27 a 28, né? Que eu li. Não, peraí. É que tem muitos textos no mesmo capítulo aqui que eu estou me embolando aqui. Eu li do 21 a 25, né? Agora eu vou ler aqui. 1 Coríntios, 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do versículos 27 e 28. Vamos ler aqui, ó. Já estou assim, ó. No caso de alguém falar em outra língua, ou seja, em outro idioma,
que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então, é preciso que tenha alguém que interprete outro idioma em que 2 ou 3 pessoas, no máximo, estão falando. É preciso que haja intérprete. Mas, não havendo intérprete, porque isso pode acontecer, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Então, quando aquelas pessoas falarem em outro idioma e não houver quem interprete, você fique calado na igreja. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, esse é o procedimento que as pessoas têm que praticar, colocar em prática. Esse é o procedimento certo. E isso tem que ser feito por você e por mim sempre. É o que está escrito. Para que possamos aprender sobre essa questão. Agora eu vou ler aqui, deixa eu ver, o último texto aqui, que também está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, agora nos versículos 39 e 40. Que é o último texto aqui. Versículos 39 e 40. Já escrito assim, ó. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Ninguém pode proibir alguém de falar em outros idiomas. Não. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, tudo tem que ser feito com decência e ordem. É assim que tem que ser. Não pode ser feito na bagunça, na palhaçada, na brincadeira, na algazarra, na confusão. Nada pode ser feito sem equilíbrio emocional. Tudo tem que ser feito com ordem e decência. Tem que ser algo bem organizado, bem feito. Tem que ser algo muito claro e simples. É isso que precisamos entender sobre essa questão. Vou ler de novo aqui, ó. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, o nosso Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de loucura. Não é Deus de deixar alguém falar em línguas, ou melhor, falar em outros idiomas sem que haja alguém que interprete. Não. Ele faz tudo com decência e ordem, para que a compreensão do que se fala possa ser algo que aconteça com todos, para que a igreja seja edificada com essas palavras, faladas em outros idiomas, ou em outras línguas, como é mais mencionado aqui nos textos. Então, é isso que precisamos entender sobre essa questão. Por isso, é hora de parar com essa palhaçada, porque esse falar de línguas que existe por aí nas denominações não tem nada a ver com o que nós lemos hoje aqui nesses textos. Está tudo errado. É preciso parar com esses erros. É preciso se purificar desses erros. E esses erros não edificam ninguém em nada, em tempo algum. É confuso demais. É errado mesmo. Então, tudo tem que ser feito com ordem e decência. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque quem estiver praticando algo errado, deixa a prática errada e começa a praticar o que é certo. Esses textos aqui que eu li revelam o que é certo, tanto para você quanto para mim.
agora que já sabemos disso, agora que o Espírito Santo já nos revelou essa verdade, eu espero que ele nos guie a essa verdade. Para que assim, tanto você como eu possamos estar por dentro da verdade sobre esse assunto. Para não errarmos mais em tempo algum. Então, eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.